Olá, estamos com mais uma live, é nosso projeto de análise simbólica dos contos de fada. Semana passada nós estivemos em luto porque perdemos o nosso presidente do GACEMES, Pascoal Possidente. Uma grande perda para a nossa cidade, uma grande perda para a nossa região, para nós, para o nosso coração, porque sempre foi um grande incentivador da cultura, um grande incentivador da arte e um grande amigo. E fica aqui a nossa homenagem e a gente continua. Semana passada nós paramos e essa semana a gente precisa continuar. E é a primeira vez que eu estou falando ao vivo, depois do acontecido. E espero que a gente continue, que a gente consiga continuar. Então hoje nós vamos ter a análise simbólica e vamos ter Isabela Borges. Oi, gente. Tá ouvindo? Oi. Oi, meu amor. Eu me chamo Isabela Borges. Tô no Arte em Cena desde 2015. Eu amo muito todo mundo. E eu amei muito fazer essa pesquisa. Espero que vocês também gostem. A história é muito interessante, muito complexa. Então, eu vou começar. Mas antes de... Oi? A gente vai falar um pouquinho. E a Isabela já se apresentou. E ela realmente está conosco esses anos todos, no Arte em Cena, brilhando. E agora esse processo, que é um novo projeto do Arte em Cena, que são as análises simbólicas que nós estamos fazendo por conta da pandemia. E nós trouxemos as nossas aulas para fazer o processo online. E a análise, ela vem no momento em que os alunos ficaram muito curiosos com essa questão de como trabalhar esses símbolos. E como nós já fizemos várias outras análises dos contos de fadas, a Isabela escolheu a Alice no País das Maravilhas. E para falar um pouquinho da Alice, nós vamos perceber algumas questões. Então eu vou deixar ela começar, e quando ela for começar a contar mesmo o conto, eu vou dar uma palhinha da questão de como que a gente vai fazer essa vertente da leitura simbólica da Isabela. Então, vamos lá. Antes de falar da própria história em si, eu vou falar um pouco da vida do autor e do que ele levou a escrever essa história. A história foi escrita por Lewis Carroll. Ele era um britânico e professor em matemática de Oxford. E Alice realmente existiu. Era uma menininha, uma filha de um dos amigos dele, e ele convivia muito com ela e suas irmãs. E a história é um mix de outras histórias que ele fez para presentear ela. Que ele contava essas histórias e decidiu reunir num livro para presenteá-la de Natal. No início, esse mix chamava Alice no Subterrâneo, mas com medo de que as pessoas confundissem seu livro com algo relacionado à mineração, ele mudou para o nome que conhecemos hoje. Ele tinha uma personalidade muito crítica. Então, vocês vão reparar que, ao longo da obra, ele vai fazer diversas críticas à conduta da Inglaterra em várias coisas. Alice era uma pessoa muito dócil e amável, o que contrapunha pessoas da época, que ela era rodeada de pessoas rudes e muito más. E ela representa a imaginação das crianças, a curiosidade, que todos temos nessa época. E a história começa com ela passando um tempo com a sua irmã. E do nada, ela avista um coelho branco. E como ela era muito curiosa, decide segui-lo. O coelho, ele representa a passagem imparável do tempo, porque a sociedade inglesa tinha muito costume de reprimir e sofrer muita repressão de todos pela pressa e constante aflição. Então, ela decide seguir esse coelho. E ela se depara com uma toca e acaba caindo. Essa toca se revela um poço muito profundo, cheio de objetos estranhos na parede. E nesse momento ela mergulha em um mundo mágico, onde animais, objetos e plantas se comportam como seres humanos. E lá ela vai passar por diversas aventuras. Quando ela finalmente pisa no solo, ela repara que tem uma mesinha com um frasquinho escrito Bêbame e uma chave. Olhando mais, ela avista uma porta e tenta passar por ela, mas ela é muito grande porque a porta é muito pequena para ela. Então ela não consegue passar.
Então, ela decide beber aquele frasquinho para tentar passar, porque ela estava presa ali, não tinha para onde ir. Então, ela bebe e começa a encolher até ficar com 25 centímetros de altura. O número 25, ele simboliza aventura e progresso, que é tudo que ela vai passar na sua aventura. Ela começa a encolher, só que ela esquece a chave lá em cima. Então, ela continua sem conseguir passar. Aí ela começa a ficar desesperada e come um bolinho que ela avista, que está escrito coma-me. Então, ela começa a comer o bolinho, com esperança que vai crescer. Mas nada acontece. Então ela entra em desespero e começa a chorar. Nisso, quando ela termina de comer o bolinho, aí sim ela começa a crescer. E quando ela ia crescendo, 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 continuava chorando, criou ao seu redor um lago de lágrimas. Quando ela avista o coelho branco novamente. E tenta chamar a atenção dele, porque ela quer sair dali. Só que ele, como tá com muita pressa, ele não dá bola pra ela. Tipo assim, ele nem repara que ela tá ali. E ela começa a encolher novamente. Encolher, encolher, encolher. Até que ela começa a se afogar nas suas próprias lágrimas. E se culpa por tudo aquilo. Ela fala que não estaria passando por tudo aquilo se ela não tivesse chorado tanto. E é tudo culpa dela. Nisso, ela avista uns animais nadando. E ela, como não é boba nem nada, que sai dali, vai o quê? Vai lá e vai nadar atrás desses animais. E ela se depara com uma praia. Lá, um desses animais decide fazer um jogo para eles se secarem. O nome do jogo é Corrida Maluca. E o seu nome no inglês seria Caucus Race, que em tradução livre seria a Corrida do Comitê Político. E aí faz uma clara crítica ao sistema, às reuniões políticas da época. Porque como que era o jogo? Eles corriam em círculos sem chegar a lugar nenhum, mas sempre querendo um prêmio no final. E ela estava confrontada por um mundo absurdo. Porque, cara, ela tinha caído num buraco, tinha ficado grande, ficado pequena, correu com animais, ela ficou tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então ela começou a ter uma crise de identidade. Ela começou a não se reconhecer mais. Teve uma teoria doida dela, até que ela tinha virado uma de suas amigas do colégio. Isso é muito doido. Então ela... Esse processo que a Isabela está falando, na verdade, é um mergulho no inconsciente. Na verdade, esse poço que ela cai é um mergulho no inconsciente. Então, para essa análise, a gente precisa, na verdade, ampliar os nossos horizontes. Não é como a gente já viu a análise da Cinderela, da Bela e a Fera, do Patinho Feio, da Rapunzel, que faz apenas um processo de individuação. Um processo onde a busca do eu interior está sendo feita naquele momento, naquele ponto. A Alice, ela vai além, é uma análise desse sonho, onde ela vai encontrar essas respostas que a Isabela está dizendo. Quer dizer, na verdade, é um nonsense muito, muito grande, quer dizer, que é uma sátira, que é uma loucura, né, escrita através do Carroll. E aí, quando ela resolve esse inconsciente, é quando ela entra no consciente. Quer dizer, é uma análise, na verdade, coletiva. Então, e não uma análise individual. Então, ela é mais abrangente e ela não faz apenas o processo de individuação. Ela faz a questão do processo coletivo. E o coelho, que a Isabela coloca como sendo esse tempo, é o tempo que ela está correndo atrás do tempo. Na verdade, esse tempo está correndo e ela está correndo atrás do tempo. Como se o tempo, representado pelo coelho, fosse um ladrão que rouba e que tenta, tipo, levar tudo o que a Alice, no caso, ama. No caso, aquilo que a Alice tem. Então, enfim, aí ela continua nesse sonho dela. Né? Pode continuar, meu amor. E como a Alice estava muito confusa nesse momento, ela acaba encontrando a lagarta, que aconselha ela a várias coisas. Uma das perguntas da Alice é se ela vai se sentir estranha quando virar borboleta. E isso é como se ela estivesse perguntando, vamos sentir estranha quando virar adolescente? E a lagarta, ela fala que não, que vai ficar tudo normal, que é só ela manter a calma que vai dar tudo certo. A lagarta
como um inseto que sofre metamorfose, tá ali para nos mostrar que vamos conseguir aceitar a nossa mudança, nossas transformações ao longo da vida. Quando ela sai dali, ela acaba encontrando a casa da duquesa. E continua conhecendo vários animais muitas criaturas estranhas. Tem um mordomo peixe e tem até um bebê que se transforma em porco de tanto espirrar. É uma coisa de doido mesmo. Mas o que mais chama atenção na Alice, na casa da duquesa, é um gato que sorri. E a duquesa explica para ela que é um gato de Cheshire e é que é normal que ele esteja sorrindo. Então, ela fica muito tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E quando ocorre a metamorfose do bebê, quando ele se transforma num porco, ela fala assim: tá bom, já chega, tô muito assustada e sai correndo. E quando ela tá correndo pela floresta, sem saber para onde ir, sem rumo, ela tá muito perdida mesmo. Tipo assim, eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. Ela não sabia para onde ir. Ela vê um sorriso entre as árvores. E lá ela reencontra o gato. O gato, Nesse- então, ele. Pode falar. Não, é que, na verdade, a lagarta, ela faz a pergunta para Alice: quem é você? Então, nesse momento que a Isabela está dizendo da metamorfose, a lagarta também vai se transformar em borboleta. Então, quer dizer, Sim. é duplo, porque, na verdade, a Alice está se transformando, está saindo da fase de criança, passando para a adolescência, para se transformar em adulto, tudo está se transformando. Então, é uma metamorfose, onde a crítica é muito contundente, mas o próprio processo de individuação também está muito presente, porque faz esse caminho, é um caminho que percorre essa transformação dos personagens em geral, ali na história. O gato, ele parecia ser muito ameaçador, mas também muito sábio. Ele fala para Alice que ela tem que seguir o seu rumo, que ela tem que estar aberta a novas direções, sem saber qual é o seu destino. Ele encoraja a liberdade e a aventura. E o momento em que ele se encontra, marca o momento em que a Alice repara que ela tem que deixar toda a sua lógica para trás e reparar que tem uma certa insanidade em todos os personagens. Quando ela aceita ir para qualquer caminho, sem direção, aceitar o gato, ele fala assim: ah, tem a lebre e o chapeleiro, eles moram aqui perto, você devia dar uma passada lá, visitar eles. E é isso mesmo que ela faz. E quando ela chega lá, eles são extremamente rudes, péssimos anfitriões. Eles estavam tomando chá, um costume tipicamente inglês, e não convidam ela, não deixam ela se sentar, mesmo quando ela pede. Tipo, eles ficam trocando de cadeiras, falando, não tem lugar, não tem lugar. E quando ela finalmente consegue se sentar, ela nem chega a tomar chá, porque eles ficam trocando de cadeiras, fazendo charadas, um monte de coisa doida. E ela tá tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse encontro entre eles brinca com as convenções e eventos sociais, que eram muito comuns na Inglaterra, né? Porque eles são muito conhecidos por ter uma etiqueta, uma conduta. E o chapeleiro simboliza isso, a rebeldia contra as normas sociais e modos de vida dos ingleses. Uma coisa muito interessante também é a relação do chapeleiro com o tempo. Porque ele, segundo ele, o tempo é uma pessoa que ele conhece, mas que está abrigado. E ele também diz que a relação que a gente trata o tempo vai decidir o rumo da nossa vida. Porque, caso contrário, a gente vai ficar estagnado. Isso aí. Esse chapeleiro na mesa de chá representa exatamente essa rebeldia contra as leis impostas, quer dizer, contra esse modelo pré-estabelecido pela sociedade. Então, na verdade, a etiqueta foi uma coisa imposta. Então, quer dizer, a gente segue aquele modelo, aquela regra que foi pré-estabelecida, enquanto que não fomos nós que criamos aquelas regras, a gente simplesmente repete. E a gente segue as regras e as normas como se elas fossem certas. E, enfim, o que o Carol quer nos incentivar a essa quebra do paradigma, a essa quebra das convenções. Pelo menos a gente pensar
se aquilo está nos trazendo felicidade, se aquilo está fazendo com que nós estejamos plenos, felizes. E aí a gente dá uma voltadinha para falar um pouco dessa lagarta, porque a lagarta, ela também busca nela, na sua transformação e na transformação da Alice, esse processo de individuação. Então, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, que caminho é esse? Né? Ela não sabe para onde que ela quer ir, e aí qualquer caminho se abre. Então, não, a gente precisa saber. Então, nós precisamos estar conscientes. Então, vai provocar exatamente essa ida ao verdadeiro self. O que é o self? O self, ele é a nossa real personalidade. O falso self é, na verdade, aquela personalidade que a gente, às vezes, faz algo contra a nossa vontade. A gente diz sim, querendo dizer não. A gente está indo contra as nossas próprias verdades, querendo agradar o outro, enquanto a gente está se desagradando. Então, é nessa busca desse conceito que o chá está ali, colocado de uma forma totalmente fora das convenções, como a Isabela falou, para que ela veja que ela não precisa estar sempre dentro das convenções que são pré-estabelecidas por uma sociedade que quer simplesmente fazer repetir o modelo. O modelo, às vezes, de estar vivendo num falso self, que é uma falsa personalidade. Porque no livro, no filme, por exemplo, ela ali é obrigada a dizer sim para um casamento, não é? E aí? Ela passa por todo o processo de individuação dela e ela sai dali acreditando nela. Porque se ela não acreditasse nela, ela ia seguir um falso self. E ela, na verdade, passa por esse processo, acredita nela, e aí ela vai seguir o processo de que aquele verdadeiro self para dizer, não, eu não quero esse casamento. Eu não vou fazer aquilo que, no caso, a sociedade espera de mim. Aquilo que a etiqueta espera de mim. Como a Alice estava muito aterrorizada por tudo que tinha acontecido, pelo jeito que ela foi tratada, ela decide nunca mais voltar ali. Que é quando ela avista uma portinha de um jardim e decide ir lá. E sair, tipo, nunca mais olhar para trás, para cara do chapeleiro nem da Lebe. Ela estava muito chateada. Então, ela entra nesse jardim. Isso mostra que mesmo depois de tudo que está acontecendo, mesmo ela passando por várias coisas loucas, ela continua amadurecendo. No jardim, ela encontra um grupo de soldados que juntos formam um baralho e eles se referem uns aos outros com números. E eles estavam pintando uma roseira branca com tinta vermelha. Como a Alice era uma pessoa muito curiosa, vai lá que faz o quê? Pergunta por que aquilo estava acontecendo. E eles respondem que ali devia haver uma roseira vermelha, mas que por engano eles colocaram uma branca. E se a rainha visse aquilo, ela iria mandar cortar a cabeça deles. Nisso, a Alice repara como que a rainha era injusta e muito má, tipo, que não tinha opção para ela sem ser a crueldade. E nisso, o casal real, o rei e a rainha, chegam. Nisso, todos os baralhos já vão estacando no chão para reverenciá-los. Mas a Alice vai lá e continua o quê? Quietinha, porque ela não quer reverenciar eles. Então, a rainha vai lá o quê? Manda cortar a cabeça de Alice. Só que a Alice não tem cabeça cortada. Por quê? Porque ela acaba se distraindo. Ela olha assim, isso aqui era pra ser uma roseira vermelha, mas tá pintada. O que aconteceu? Então, ela manda cortar a cabeça dos soldados. E esquece de Alice. Tipo assim, nossa, essa menina, quem é? Aí, só que a Alice tinha um coração muito grande, sabe? Ela não queria mal pra ninguém. Então, ela acaba ajudando os soldados a escaparem da rainha. Só que a rainha não fica sabendo que foi a Alice que ajudou e acaba convidando ela para um jogo de croquet. Esse episódio das Rosas faz referência à Guerra das Rosas, um conjunto de lutas pelo trono na Inglaterra que aconteceu por 3 décadas, entre 1455 e 1485, entre as casas de York e Lancaster.
que eram simbolizadas por uma rosa branca e uma vermelha. E essa luta só terminou quando Henrique Tudor, da Casa de Lancaster, derrotou Ricardo III, o rei de York, e acabou se casando com sua sobrinha, Isabel. E assim juntou as duas casas. Porque senão não teria acabado a guerra, estaria demorado muito mais. E aí começou o jogo. O jogo era muito diferente de tudo que a Alice já tinha conhecido. A rainha, tipo, usava os súditos como o taco e a bola. E era, tipo, ela desrespeitava as regras, não seguia uma regra sequer. Gritava. E ela já tava ficando muito de saco cheio e mandava, tipo, todo mundo ter a cabeça cortada. E é quando o gato de Cheshire aparece novamente. E a Alice aproveita para ir falar com ele, desabafar por tudo que tá acontecendo. Como ela estava, tipo, irritada com a rainha, que a rainha era muito má, não aceitava as regras. E nisso chega o rei. O rei fala assim: beije minha mão. Mas o gato fala assim: não quero. Então o rei, a rainha, quer dizer, manda cortar a cabeça do gato. Só que a Alice vai lá e faz o quê? Tenta impedir novamente. E fala assim: rainha, a gente devia chamar, né, a duquesa, a dona do gato, pra esclarecer o que tá acontecendo. Só que a rainha já tava, ó, tipo, ai meu Deus, que menina chata. E tava frustrada e cancelou o jogo. E aproveita e leva a Alice pra conhecer a falsa tartaruga. E quando elas estão saindo, a Alice escuta o rei falando que todos foram perdoados. Ninguém vai ser condenado à morte. Com Porque, a falsa tartaruga. na verdade, essa rainha tirana, ela vem representar o poder. Ela representa esse poder político. Então, na verdade, é uma crítica real, né? Que faz menção a essa crítica, porque ela se utiliza de formas arbitrárias, o corte à cabeça. Porque, na verdade, ela tem a cabeça maior do que o corpo, porque ela é mais pensamento do que coração. Então, para ela, como a política, é como a questão que não vê a questão social, vê a questão simplesmente política, dos interesses, de forma arbitrária. Então, ela é tirana. Então, cortem as cabeças. Então, ela está querendo que, com isso, ela ganhe através da violência. Então, quer dizer, a gente vê que não é muito diferente da época que ele escreveu para hoje em dia. Quer dizer, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. E nessa questão, a gente vê realmente a arbitrariedade, né, dos políticos, que quanto mais para eles, melhor, quanto menos para o povo. E essa história vai se repetindo, e essa crítica tanto à etiqueta, tanto ao poder, tanto à religiosidade, a religião, no caso, porque na época a igreja tomava conta e fazia com que as cabeças fossem, na verdade, seguindo aquela ordem, a ordem que era pré-estabelecida, como a etiqueta, como o poder político. Então, tudo vai em favor desse cortar cabeças. Então, ele vem criticando isso através dessa rainha tirana, que faz uma menção, e isso se repete por longo tempo na história, e a gente está vendo até hoje que nada mudou nesse ponto. Não é verdade, Isabela? Verdade. Então, a Alice vai lá falar com a falsa tartaruga como que a rainha tinha levado ela. E lá ela aprende diversas histórias sobre o fundo do mar. Ela se diverte muito, aprende poemas, canções. Nisso, ela escuta um grito falando que o julgamento ia começar. E todos começam a sair correndo, sem rumo, tipo, sem saber nem do que estava acontecendo. Sai correndo, sai correndo. E quando eles chegam lá, está o rei e a rainha. E vai começar um júri. O rei seria o juiz, ele estava com uma peruca branca. E na bancada estava o júri. Então, o Coelho Branco vai lá e lê a acusação. O valete de copas está sendo acusado de roubar as tortas da rainha. E mandam chamar as testemunhas, que parecem ter sido escolhidas, tipo, pelo acaso, porque elas nem sabiam o que estava acontecendo. Elas não estavam perto do valete, nem sabiam quem era. Então, foi realmente escolhida por acaso, sabe?
E isso faz uma sátira ao sistema judicial, que mesmo na lei pode ser cruel e injusta. Uhum. E a Alice começou a sentir uma coisa estranha. Tipo assim, ela tava vendo aquilo, começou a sentir uma coisa estranha. Quando ela repara o que tá acontecendo, ela tinha voltado a crescer. E quando ela tava crescendo, crescendo cada vez mais, ela foi chamada para depor. E ela acaba derrubando a bancada, porque ela estava muito grande. E ela fala: gente, ó, eu não sei de nada, eu não estava aqui, não sei o que está acontecendo, não sei nem do que se trata. E o rei fala: artigo 42. Todas as pessoas com mais de 1,5 km de altura devem deixar o tribunal, alegando que Alice não poderia estar ali. E ela fica muito revoltada quando ela descobre que a única prova que eles tinham contra o Valete era um bilhete que não tinha a assinatura dele e nem foi escrito com a letra dele. Então, ela toma coragem e vai discutir com a rainha, mostrando que perdeu o medo, e ela ainda vai expondo o absurdo e a loucura de toda aquela situação, falando que eles não passavam de um mero maço de cartas. Quando finalmente ela estava toda empoderada pra, tipo, falar tudo que ela sentia pelas pessoas que reprimiram ela, que eram cruéis, ela acorda e vê que tudo não passa de um sonho. Então, o País das Maravilhas, ele entra como uma metáfora para o mundo inocente, como as crianças vivem e interagem com o mundo. Suas regras arbitrárias e muitas vezes cruéis e injustas. O desafio da Alice é crescer e embarcar nessa aventura da própria vida. O amadurecimento dela é representado por uma passagem súbita para um mundo estranho e possivelmente perigoso, que seria o mundo adulto. Porém, o Lewis Carroll, o autor, ele disse que a obra dele não era para ter sentido, que é só realmente um conjunto de história que ele contava para as meninas, mas que ele fica muito feliz em aceitar esses significados como verdade. E como eu disse, o autor não escreveu a história para ter um significado. Isso abre para diversas interpretações da história. Tem uma que fala sobre drogas, tem uma que fala sobre que Alice está no manicômio, mas a que eu escolhi para falar, que foi a mais interessante, é essa da viagem ao subconsciente, que ajuda ela a processar e compreender o mundo dos adultos, muitas vezes confuso, cheio de ameaça, para aprender a estar consciente. Que linda! Parabéns! Então, Obrigada. a Alice, ela faz essa viagem ao inconsciente para chegar ao consciente. É como quando a gente fala, quando a gente descobre qual é o nosso problema, a gente está a um passo da solução dele. Então, é exatamente fazendo essa busca inconsciente que a gente tem oportunidade de chegar ao consciente. E o tempo que a gente falou lá atrás, que é visto para Alice como um ladrão que rouba e que leva as pessoas que ela ama, porque o tempo faz com que as pessoas, né, envelheçam, é o tempo. Então ela vê ele como um vilão. Na verdade, depois de toda essa trajetória, ela descobre que o tempo ele dá antes de tomar. Ele é um presente. Cada dia é um presente, cada hora, cada minuto. E o tempo é uma oportunidade. Então, na verdade, quando no filme Alice através do espelho, eles representam o tempo como sendo personificado, eles personificam o tempo. Então, aí eles falam que o único jeito de conseguir o impossível é acreditando que é possível. Então, na verdade, o tempo é uma oportunidade que faz com que a gente tenha as possibilidades para crescer, para buscar essa individuação, tanto que seja da pessoa individual como coletiva. Como o Carol, mesmo ele não tendo a intenção, como a Isabela colocou muito bem, ele não tendo a intenção de fazer com que as pessoas pensassem determinada coisa, é a arte, a história. Ela é jogada e cada um vai tirar uma interpretação. Então, tem várias interpretações,
filmes, livros, adaptações, montagens relacionadas a esse entorno da Alice, né? A Menina no País das Maravilhas, tem várias. Eu, especialmente, fiz 2 vezes Alice no País das Maravilhas. Eu fiz Alice no País das Maravilhas há uns anos atrás e agora, ano retrasado, eu fiz Alice no País das Utopias. Tive a ajuda do Igor Andrade na concepção de texto e fiz a direção e foi maravilhoso, porque a gente personificou o coelho, a gente personificou o chapeleiro e a gente foi vendo que é a sociedade que estava sendo representada ali, com os seus modelos, as suas intervenções, as suas convenções, e que quando a gente vem com a quebra, a gente, na verdade, está se empoderando para poder dar o passo e virar borboleta. Tanto que no filme, no primeiro filme, a lagarta, no segundo filme já é a borboleta. Ele já virou borboleta. Então, é a Alice que cresceu e nós estamos crescendo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Isabela hoje fazendo essa análise linda, estudando, é uma oportunidade, uma possibilidade para quem está assistindo se instigar de buscar as análises simbólicas daquele conto que você gosta. O que tem na internet relacionado a tantos terapeutas e psiquiatras e psicólogos que escrevem sobre esses temas vendo o lado simbólico. Então, eu queria terminar com um poema que eu escrevi. Eu chamei dentro da minha cabeça e escrevi na época que eu estava readaptando o tema de Alice, agora em 2018. E ele diz assim: a rainha me manda, o coelho me cobra, o gato me ilude, o chapeleiro me confunde, a lebre me influencia, a lagarta me desafia. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Minha mãe me mandando, meu pai me cobrando, o poder me iludindo, o meu professor me confundindo, a moda me influenciando, a vida me desafiando. E desafiando a quê? Por quê? Para quê? A sociedade interferindo, a escola insistindo, o sistema impondo, a tentação me levando, as possibilidades perdidas, o padrão pronto para me fazer sentir sempre menor. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que vim fazer aqui? O que significa ir? Quero um sentido, um porquê. Acordar, comer, andar, dormir, seguir, cair. O que vim fazer aqui? Sentir medo, insegurança, desconfiança, uma referência de felicidade num mundo onde não se sabe nem mesmo quem realmente se é. Somos qualquer coisa? Aceitamos qualquer coisa? Eu não vou aceitar. Vou atrás da verdade, pois só ela me levará onde realmente preciso chegar. E este lugar eu não encontrarei através de um padrão, nem de uma imposição pré-estabelecida. Este lugar eu encontrarei aqui, bem dentro de mim. Ai, muito lindo, está. Esse é um poema que eu escrevi e achei oportuno a gente terminar fazendo essa menção a tantas adaptações, e agora Isabela tem mais uma adaptação de uma análise simbólica e que o grupo está assim, bebendo desse estudo, dessa sabedoria toda. Eu espero muito que você tenha gostado, Isabela. Ah, eu amei. É muito importante para nós e que todos os amigos, as pessoas que estão fazendo parte desse processo, possam estar presentes nas próximas lives relacionadas às leituras simbólicas. É um prazer estar aqui. O Arte em Cena agradece e eu espero vocês na próxima semana com mais uma live que vai ser do Peter Pan. Então, que Deus nos abençoe e esteja conosco. Muito obrigada, Bela. Dá o seu recado final aí para nós. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu. Quero agradecer também a Estael por propor esse trabalho, porque eu nunca teria pensado em pesquisar a fundo e eu gostei muito.
Tipo, até eu falei nas aulas que meu olhar tá mais crítico, vendo séries, filmes. Tipo, eu reparo coisas que antes eu não reparava. E, tipo, eu amei muito, amei muito. Ah, obrigada, eu só tenho a agradecer. Fico até emocionada de saber o quanto a arte toca vocês e vocês estão aí firmes, mesmo nesses momentos em que a gente está vivendo um processo totalmente diferente. A gente não sabia que ia chegar aqui, né, Isabela? Com essas aulas, mas a gente está muito feliz de poder proporcionar e o Arte em Cena não parar, resistir, porque a arte é resistência e a gente não pode parar. A gente se adapta, a gente se reinventa e a gente continua. Muito obrigada. O Arte em Cena agradece. Um beijo. Beijo.